jogo relacional. Foi legal, foi legal. Vai pro inferno. Ô, Momô, olha só. Papo tático, muito SofaScore, essas coisas aí. Muito É. geração belga. É muito fifinha. FIFA, Playstation, tudo de sofá. A gente teve alguns recados ali sobre futebol feminino. E a parte legal é que a gente vê o futebol feminino entrando nas rodas de debate, né? Pô, a gente vê na live aqui, às vezes a galera comenta. Hoje já perguntaram também pra ti aí. Olha aí. Ó o Ramon. Um abraço, Ramon. Um abraço. Nunca. Então, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, ó. Sobre a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo. Tá? Eu te confesso que eu não sou um profundo conhecedor de futebol feminino, mas me incomodou a seleção brasileira na Copa não ganhar da Jamaica e ficar na primeira fase, e me incomodou também a questão de, depois do jogo, a gente vê a parte da mídia naquele papo assim, valeu, gurias, nos representaram e papapá. E eu tenho uma tese que, cara, se a gente quer o futebol feminino grande, vamos tratar como grande. Tem que ser cobrado. Vocês imaginem o futebol masculino vai para uma Copa do Mundo, empata com a Jamaica e fica na primeira fase. Investimento, eu entendo tudo isso, mas eu acho que assim, já dá para subir a régua um pouquinho, sabe? A gente não pode ficar numa primeira fase e não ganhar da Jamaica. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Momô. Fechado contigo. E eu vou começar nesses dois panoramas que tu traça. Um, sobre o desempenho da seleção brasileira, que foi muito aquém do esperado. Assim, nós fazíamos as lives no Clube das GU muito sobre a seleção brasileira e a gente projetava, no mínimo, chegar na semifinal. No mínimo. A gente precisava fazer um gol contra a Jamaica. A gente não fez um gol. Isso é inadmissível. Aí teve toda aquela questão das críticas à Pia, teve também um fator que ninguém entendeu, que foi a não convocação da Cris, porque ela falou muito sobre a renovação do ciclo, seleção brasileira precisa renovar, aquela coisa toda, e aí levou outras atletas, como a Mônica, zagueira, e como a Bárbara, goleira, que também são atletas veteranas e que não vinham de boas temporadas no futebol, então não se justificou, né, sobre ter deixado a Cris de fora, sendo que a Cris tinha mostrado muito futebol no Santos, fez uma grande temporada, marcando gols, uma centroavante muito qualificada e com muita bagagem, poderia ter ajudado demais. Sabe, assim, por exemplo, precisava fazer um golzinho contra a Jamaica, então põe a Cris lá na frente, quem sabe ela teria feito um golzinho de cabeça, alguma coisa assim. Mas é pauta vencida, já foi. Isso é importante a gente falar, o resultado foi muito abaixo, não poderia ter sido eliminada da forma como foi, tinha muita expectativa, foi a vez com mais visibilidade da história para o futebol feminino, teve a transmissão da Cazé TV, foi uma puta cobertura, mídia, todo mundo falando disso, a gente nunca tinha vivido isso. Isso acaba depondo contra o futebol feminino, porque a gente tem ainda muitos comentários que passam assim. Eu não gosto nem de dar palanque pra isso. Mas aí entrando nessa outra esfera, porque eu tô falando de comentários preconceituosos. Aí agora a gente fala sobre os comentários que analisam o futebol. E sim, a gente tá num outro patamar. A gente tem muito menos investimentos do que o masculino. Sim, isso é fato, só que a gente teve uma estrutura muito diferente do que todas as outras vezes. A gente precisava, sim, ter ido muito além. A gente tem que, sim, cobrar. A gente está, sim, em outro patamar. A gente tem que falar, por exemplo, olha, não pode, isso está errado, não é assim que se faz. É diferente. A gente tem que ser duro, sim. A gente não pode passar o paninho, agora usando o teu paninho ali, ó, Siri. Sim. Mas assim, Monique, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acompanho também futebol feminino, tá? Inclusive, os guris sabem aqui, anos, lá em 1900 Guaraná com rolha, eu trabalhei com futebol feminino. Fui treinador de goleiras e tal, então, enfim. O que acontece? Quando tu gera uma expectativa em cima até de uma semifinal com a Pia, tá entendendo? Por que agora, depois que houve, pelo que eu vi e pelo que eu entendi, óbvio que teve equívocos da Pia, mas o que a Pia estava performando no pré-mundial poderia trazer ela pra semi, tá certo? Sim. Tá. E o que muda na análise? Não seria uma análise resultadista demais, sabe? Quando tu pega, por exemplo, erros individuais? Sim.
Eu penso que... Sabe? Não sei se vou te cortar, se tu quer ainda complementar a tua tese. Não, é isso aí mesmo. Eu acho que passou muito pelo fator psicológico das atletas, de uma falta de maturação daquilo tudo que estava acontecendo, sabe? E sim, eu acho que foi mais por aí, porque já não se tinha mais tanta expectativa na Pia em si. O trabalho dela já vinha sendo muito questionado, mas se tinha muito mais expectativa nas atletas, porque a gente tem ali atletas que individualmente eram muito qualificadas. Então passou muito pela questão psicológica, depois já entrou com aquela coisa, precisava fazer um gol. Eu acho que foi muito mais por aí, sabe? Então foi mais esse fator psicológico da... daí tu me lembra, assim, um tempo ruim do mental. O mental do Inter, saúde que a gente mental, falou tanto saúde disso. mental. Eu acho que faltou falta de isso. lideranças, de repente, falta de... Eu acho que a Marta... ela tem essa referência, mas eu não vejo, né, um perfil de liderança que agregue. Eu não vejo. E tem que cuidar pra tu não ser cancelado quando tu começa a falar disso. E a Marta é a rainha, tudo mais, ela tem toda essa representatividade. A gente viu várias cenas muito bonitas, a Marta sendo ovacionada, foi a última vez dela entrando em campo, né? Só que a gente poderia ver da Marta muito mais. De verdade, assim. Ela poderia... talvez chegar junto das atletas mais jovens, assim, teve imagens muito bonitas dela com a mão das atletas, a Antônia, outras atletas de 20, 21 anos, a Duda Sampaio, que estava aqui no Inter também, que era a Duda Alessandro, né? Que jogava um absurdo, cara. Eu não sei joga como é um absurdo, tá onde? Aonde ela tá? Tá no Flamengo. Corinthians. Corinthians, que ganhou agora o campeonato. Eu acho que de lição que fica dessa Copa do Mundo, talvez pro bem, é justamente isso. Eu acho que agora, talvez, algumas pessoas, se não todo mundo, começar a levar mais a sério o futebol feminino, a nível de cobrança, sabe? Cara, subiu a régua, já tem mais investimento, já tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem estrutura, já dá pra começar a cobrar alguma coisa, entendeu? E é a seleção brasileira, gente, que botou a amarelinha ali, a pressão pega e vem um peso junto, sabe? Não dá pra ir lá bater palma pra empatar com a Jamaica, desculpa, não dá. Não dá. Não tem como achar bonito isso. Né? E a gente foi ver lá no GE, tinha lá, valeu gurias, os representantes. Não, peraí, só um pouquinho.